Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão do Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, do ano C. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, é o livro que é parte do livro da Sabedoria que se faz memória da libertação do Egito. Depois da segunda leitura, carta aos Hebreus, que nos lembra que a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, né? Mas que também a fé que sustentou os nossos antepassados num bom testemunho desde Abraão, mas pensando que essa mesma fé nos leva também para um futuro, que é a Jerusalém que desce do céu. E depois o Evangelho de Lucas 12, 32 a 48, quando o Senhor também nos diz de não termos medo, porque somos seu pequenino rebanho, né? Pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi destinado um reino para nós. E por isso o Senhor nos convida a construir um tesouro que não passa. Um pouco a continuação do que falávamos a semana passada. Mas estarmos prontos para o Senhor que volta, né? E aí, Jesus também que exorta Pedro, como o administrador dos seus bens, como o Papa, a cumprir bem a sua missão na certeza de que nós teremos que prestar contas da nossa vida, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, quem muito foi confiado, muito será exigido. Meus irmãos, a palavra de Deus nos coloca diante de uma reflexão muito interessante. Veja, nós não somos os primeiros a viver a fé. Nós não somos os iniciadores da fé. Antes de nós, tantas pessoas testemunharam, viveram a fé em Jesus Cristo. Por isso, é importante que nós, como cristãos, façamos a memória dos nossos antepassados, né? Esses antepassados que tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura falavam. Pensarmos na história dos patriarcas, do povo de Israel, dos profetas, do Novo Testamento, dos apóstolos, de Nossa Senhora, depois na história da Igreja dos Santos, de São José, de tantos homens e mulheres que nos séculos foram vivendo a fé e receberam do Senhor a recompensa, que foram vivendo na fé, né? E que permaneceram no Senhor. Por isso, a nossa história é a história dos que acreditaram, permanecendo no Senhor. Vejam, meus irmãos, agora qual é a característica desta fé, da fé deste povo? A carta aos Hebreus define a fé, conceitua a fé de uma maneira muito interessante. Ela vai dizer assim: a fé é um modo de possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem, né? E vejam que essa definição é muito interessante, porque nos diz o seguinte: possuir o que ainda se espera é dizer, não está nas minhas mãos. Eu não entrei no reino dos céus, eu não estou na ressurreição, mas crer antecipa isso, me faz de alguma maneira vislumbrar o lugar para onde eu tenho que ir e não parar, vendo que há tantos que estão à nossa frente, que viveram esta mesma fé e que, como eles, nós esperamos a vida em Cristo. Mas a carta aos Hebreus continua dizendo que é a convicção acerca das realidades que não se veem. Vejam, meus irmãos, a fé exige de nós penumbra, a fé exige de nós escuridão, a fé exige de nós que não se veja muitas coisas. Por isso, aqueles momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós não enxergamos um palmo na frente do nariz, né, quando parece que Deus se escondeu de nós, que quando parece que os sofrimentos se tornaram maiores, nós temos vontade de desistir, de voltar atrás, e tudo isso nos acontecerá porque nós somos humanos, e na trama, né, e no drama que é a nossa vida cristã, isso nós sentiremos, né? Vejam, os santos mais altos, né, em vida espiritual, relatam experiências terríveis que chamavam de noite escura ou de tentação do desespero, como no caso de São João Maria Vianney e de outros santos. Terríveis situações em que a alma estava cheia de trevas, né? Mas, no meio disso, esses irmãos foram olhando para o passado,
vendo a tantos que viveram da fé, por isso escutaram a palavra e o testemunho da palavra de Deus que se manifesta também na igreja e permaneceram, né? Por isso no Evangelho o Senhor dizia: não tenhais medo, pequenino rebanho, né? Não tenhais medo porque vocês são tão pouquinhos, né? São tão pequenos. Quantas vezes nós não nos sentimos pequenos diante disso, né? Talvez um rebanho que nós olhássemos e disséssemos: ninguém vai nos querer pastorear, nem o pastor cuidará de nós, porque não somos lá as melhores ovelhas e nem estamos em grande quantidade. Mas o Senhor diz: pequenino rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vocês não ganharam o reino pelo esforço de vocês, mas o Pai os escolheu. A única coisa que vocês precisam é permanecer, é continuar, é insistir, é perseverar e é colocar o nosso tesouro junto de onde está o nosso coração. Nós sabemos para onde os nossos heróis da fé caminharam. É para este mesmo lugar que nós queremos caminhar. E queremos lançar, né, ali no Senhor a nossa vida, estando sempre prontos, sabendo, meus irmãos, que nós estamos indo para um lugar muito claro. Eu me recordo agora do testemunho de muitos santos, né? Mas lembremos, por exemplo, o testemunho de São Mateus Moreira, né? Que é um santo brasileiro, que nas perseguições lá no Nordeste do nosso país, quando foram invadidas as terras por algumas fazendas e alguns cristãos não católicos mais inflamados queriam obrigar aos católicos de se converterem, São Mateus Moreira teve o seu coração arrancado pelas costas. E enquanto o seu coração era arrancado, ele gritava: viva o Santíssimo Sacramento! Ou seja, eu quero permanecer nesta fé e nela permanecer até a morte. E na morte, cantar a vitória sobre o mal, professando a vida eterna, a força da Eucaristia nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, ânimo! Nós estamos caminhando e a nossa meta não se esconderá de nós para sempre. Tantos já chegaram antes de nós. Nessa geração somos nós a continuarmos, mas há tantos que virão também depois de nós. Deus te abençoe.